Muito boa noite, estamos conectados nesta quinta-feira. Eu não sei como é que tá o clima aí na tua região, onde você mora, porque não sei se você é de Vitória, mas aqui em Vitória tá um clima bom, tá um clima agradável, tá aquele clima para você nem sair da cama, sabe, de ficar no cobertor. É uma coisa boa, um negócio bom, entendeu? Mas nós estamos aqui, firme e forte, guerreiros, entendeu? Então você já pode dizer para mim nos comentários como é que tá o clima aí onde você mora, se você não é de Vitória. Então, se você é de Vitória, você está passando pela mesma situação que eu e está tudo certo. Muito obrigado pela sua companhia. Já compartilhe essa live, porque está sendo bênção, está sendo top demais. E eu já quero deixar o meu abraço para você que está conectado todas as noites, assim, guerreiros, né, de Jesus aqui com a gente. E como todas as noites, nós trazemos um jovem que faz parte da nossa comunidade, aqui da Igreja Adventista Central de Vitória. Até agora só gente top, só amigo mesmo, gente parceira, lado a lado, de labuta, de luta, de guerra aqui nessa igreja. E hoje ela que tem nome, tem história, tem família maravilhosa, e está conosco, Júlia Barreto. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite para você que está em casa, curtindo aqui com a gente, Semana de Geração Jovem. Sensacional. Gente, a Júlia Barreto, ano passado, inclusive, ela que fez, você que fez a decoração ano passado da Semana de Geração Jovem. A lua, foi, né? O negócio. Foi eu, Gabi, Maiane, a gente ficou aqui pintando bastante, fizemos a lua aí. Que era com o pastor Robson, eu esqueci o nome. Você lembrou da música, né? Não, eu lembro, Quanto mais escura for a noite. Exato, aí o tema era alguma coisa mais ou menos assim, entendeu? Mas assim, e a Júlia, na época, ela estava na direção jovem também. A Júlia já foi diretora jovem dessa igreja, né, Júlia? Sim, fui em 2020, na pandemia. É o auge. E a Júlia conseguiu, montava pequeno grupo, fazia ação social junto com a juventude. Não é fácil não, hein, gente? Ser diretor jovem de uma igreja de 1000 membros é só Deus na causa. Júlia, hoje em especial, antes da gente falar do que nós vamos falar mesmo hoje, só lembrando que todas as noites você tem acesso a esse passaporte, carimba o passaporte aqui bonitinho, lindo, que nós preparamos. Você vai passar por essa recepção, a recepção da igreja que nós te mostramos em formato de aeroporto, e aí você garante o seu carimbo e concorre a uma cesta de produtos naturais com direito à Bíblia, com direito a produtos naturais, como eu já falei, com direito a uma caneca e também uma Alexa, para você poder conversar, ouvir música, socializar, e é sobre isso. Tá bom, gente? Hoje, Júlia, em especial, é quinta-feira. E normalmente, dia de quinta é um dia que nós chamamos de #TBT. E aí pode ser, eu sei que o nosso público majoritário no YouTube que nos acompanha é um público de mais idade. E aí, então a gente vai contextualizar de repente para alguém que não saiba o que é o TBT. E aí eu queria que você explicasse para a gente, né, Júlia Barreto, o que é TBT? O que é o TBT? Então, o TBT é uma lembrança e saudosa que acontece nas quintas-feiras nas redes sociais, né? A gente posta uma fotinha lá no Instagram, né? E vai lembrando. Você tem algum TBT que te marcou, uma memória boa que te marcou, Júlia? Eu tenho várias. Cita uma pra gente, então, aí, pra gente. Um TBT que eu colocaria hoje, assim, do meu aniversário, foi há um pouco tempo atrás, mas eu colocaria lá uma foto, #TBT. #TBT, poderíamos ter trazido a foto. Inclusive, a gente comemorou seu aniversário antes, né, Júlia? Foi, no PG. Lá no PG. PG Jovem. Toda quinta a gente tem pequeno grupo, 7h30, já faz o marketing já, né, Júlia? Lá em casa agora, inclusive, já que nós falamos de TBT do seu aniversário, que nós comemoramos inicialmente lá em casa, no pequeno grupo, a gente tem foto desse pequeno grupo, só que eu fui cruel agora. Aê, nosso pequeno grupo. Júlia Barreto
E esse pequeno grupo, que hoje é em casa, mas ele é antigo, ele nasceu na sua residência. Exatamente, a gente começou lá com um grupo pequeno de uns 10 jovens e a gente chegou até 40 pessoas dentro de uma sala. E a sua sala não é tão grande, e estava todo mundo lá, sentado no chão e tudo. Abarrotado mesmo, mas era sempre uma festa. E como é que funcionava o PG na época assim, Júlia? Só para eu entender. Era um PG totalmente liderado pelos jovens, e os jovens que frequentavam, os jovens que enchiam, Legal. traziam outros amigos. E era assim, super divertido, informal, com muita comida, que é o que a gente gosta também, e muita palavra de Deus. Legal, gente. Júlia, ela tem um dom de atrair as pessoas. Como é que pode, Júlia? Eu já falei para você me ensinar para ser uma pessoa simpática, para atrair as pessoas. Gente, o PG na casa da Júlia bombava demais. E hoje a gente também continua com esse pequeno grupo. Aí a gente teve a pandemia, né, Júlia? Que aí a gente teve todos os cuidados. Exatamente. A gente continuou o PG online. Isso. E depois viemos aqui para a igreja, que dava para a gente afastar um pouco mais, não dava para ficar tão junto na sala. E agora, na casa do Simon, mas agora a gente tem 2 PGs, Exato, então né? se multiplicou, né, gente? Então o PG está multiplicado. Júlia, a gente tem outras fotos, pode soltar a produção, que aí você solta e a gente lembra. Missão Caleb, Júlia, é um TBT, Missão Caleb desse ano. Nós tivemos uma galera que ficou em Vitória, e aqui na Central a gente tem uma característica que você conhece bem, Júlia, você que já foi diretora jovem, da gente fazer Missão Caleb aos finais de semana, porque a gente tem realmente uma galera que não consegue todos os dias, mas esse ano a gente conseguiu levar uma galera para Nova Venécia também. Então tinha um pessoal em Nova Venécia e um pessoal fazendo ação social aqui em Vitória. E aí as ações foram diversas e foi muito bacana. Ah, tá. E a gente também, pode voltar essa foto que estava, que aí, esse é o segundo momento do nosso TBT do dia, 10 dias de oração, Júlia. Que foi na praia, né? Não, a Central, cara, ela gosta de fazer tudo assim, na beira-mar. A gente está aqui pertinho da praia. Eu acho sensacional. Inclusive, a gente fez uma entrada ao vivo da praia, porque eu acho que é uma marca já da Central, pelo 3º ano, fazer 10 dias de oração na praia. E é bom, não é, Júlia? Você acordar. Gostoso. Eu sei que você gosta disso, de natureza. Sim, eu sou daqui. Capixaba, é isso. Nascer do sol ali, com Deus, com os irmãos. Muito gostoso. A Júlia tem essa vibe. Eu não sou capixaba, mas eu tô aderindo a essa cultura. Vamos ver a próxima foto que nós temos aí. Temos Galter fazendo um momento de louvor numa programação nossa. Temos aí o professor Elias, pastor Elias, agora que ele foi ordenado. Essa programação ali, inclusive você que fez a decoração, não dá para ver muito bem, mas nós não tivemos retiro espiritual fora, mas nós fizemos uma semana de atividades aqui, né? Exatamente, a gente fez o caminho, né, do deserto. Isso. Foi muito especial. Torta na cara, tivemos nessa semana, torta na cara foi o conflito entre PGs, e essa pessoa que você viu com torta na cara é o pastor Éder, o nosso pastor jovem, engajadíssimo ali, né? E aí levou uma torta na cara. E tivemos também a noite do pastel. Esse sou eu e o meu diretor jovem. Vitor passando muita vergonha. Esse é o pastel. Você gosta de pastel, Júlia? Gosto bastante. A Júlia tem uma familiaridade com pastel que vocês não fazem ideia. Gosto. Torta na cara, nós tivemos também, dentro dessa semana, fizemos uma semana de PG. Impacto Esperança, Júlia, você participou também? Você participou do Impacto? Participei, a gente foi aqui do ladinho da igreja e servimos as pessoas que estavam lá com frutas, com verduras, uma cesta de alimentos e também com a palavra, com um livro de esperança. Muito, muito bom. Júlia, essa semana a gente está falando sobre missão. E se tem uma coisa que eu gosto na sua personalidade, é justamente você ter a facilidade de dialogar com pessoas que estão fora da nossa bolha. Eu acho isso bonito. Por que você acha importante a gente conseguir falar com essas pessoas que são tão diferentes da gente, Júlia? Nossa, que pergunta. O nosso maior exemplo é Cristo. E foi isso que ele deixou pra gente. Foi vai, né? Como aqui a nossa decoração está falando. Pra gente ir atrás das pessoas. Cristo, quando esteve na terra, ele fez isso. Ele amou independente de quem era, de como era. Ele só amou. E é isso que a gente tenta fazer como discípulo dele. Amém. Então, depois dessa reflexão bonita, ora pra gente começar nosso programa, Júlia? Vamos sim, oremos.
Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, ou estarmos conectados também. Muito obrigada, Senhor, porque a tecnologia nos une. Senhor, por favor, abençoe essa programação. Ela toda foi feita para Ti e para que a mensagem encontre o nosso coração. E para isso, Senhor, envia o Seu Santo Espírito para preparar o nosso coração, para que ele entre como uma semente bem fértil, num solo propício para receber a Sua palavra. Em Teu nome, amém. Amém. Boa noite. Nós já estamos caminhando para o final da nossa semana de oração jovem e eu quero saber se você já aprendeu o louvor tema dessa semana. Vamos todos cantar juntos. Eu vou. Serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o Teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi, eu vou levar Teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o Teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o Teu desejo, que venha o Teu reino. Eu abro mão de mim e cumpro o Teu querer. O Teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver Tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o Teu querer. O Teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver Tua glória no céu aparecer. Eu vou levar Teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o Teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o Teu desejo, que venha o Teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar Teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o Teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o Teu desejo, que venha o Teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Amém? Que alegria é poder estar no centro da vontade de Deus. Que alegria
é a certeza de que nós estamos sendo guiados pelo poder do Espírito Santo. Fazer a vontade de Deus nos traz segurança, nos traz paz. E é sobre isso que nós vamos cantar neste momento. Vamos cantar daqui a pouquinho. Boa noite. O relato que eu trago é um relato que aconteceu na Missão Caleb, mais precisamente no ano de 2019. E um dos nossos líderes, que estavam ali na casa, ele trabalhava durante o dia e durante a noite ele ia, no Missão Caleb, ajudar com estudos bíblicos, com orações, ajudando também os meninos que estavam na casa. E ele começou a apresentar algumas dificuldades no trabalho. E ele pensou muitas vezes em largar a Missão Caleb e se dedicar unicamente ao trabalho. Só que a gente orou com ele, nós conversamos, falamos com o Senhor, e aí ele, por fim, decidiu ficar. Nessa mesma semana, ele foi dispensado do trabalho. E ele ficou muito abalado, ficou muito triste. Nós oramos com ele, nós jejuamos. E naquele mesmo dia, ele recebeu uma ligação de uma instituição de ensino superior, falando que ele tinha sido indicado para uma vaga de emprego e que ele deveria comparecer. Hoje ele está efetivo nessa faculdade, ele é professor nessa faculdade. E esse testemunho ele traz para a gente que o Senhor, Ele conhece o nosso caminho, mesmo a parte que a gente não conhece, porque a gente olha e a gente fala, a gente só consegue ver até aqui. A gente fala, Senhor, o que eu faço? E na Bíblia está falando que se nós dedicarmos ao reino, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, nesse momento, eu convido você a se colocar de joelhos diante do nosso Senhor para falarmos com Ele. Senhor Deus, eterno Pai, meu Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos compreende, por isso que o Senhor nos cobre com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Pai, eu agradeço porque o Senhor fala conosco de maneiras tão claras, mesmo quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa em colocar os nossos propósitos à frente dos Teus. O Senhor prepara jovens, o Senhor prepara diretores, o Senhor prepara pessoas que estão do nosso lado e que nos lembram quem o Senhor é. Pai, eu te agradeço pelos Teus milagres, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. E nós voltamos no nosso VixCast. E hoje para mais um bate-papo aqui com o nosso pastor Diogo. Pastor, boa noite para o senhor. Seja bem-vindo novamente. Mais uma vez, boa noite, Salmo. Quase que eu errei seu nome agora, não sei porquê. Você ia falar Salmo. Boa noite também para quem está em casa assistindo a gente. Está assistindo conectado. Pastor, você é quase um capixaba, o senhor já está ambientado aqui com o Espírito Santo, né? Eu cheguei nas terras sagradas, nos solos, no solo sagrado capixaba, talvez com algo em torno de 11 ou 12 anos, sei lá. O senhor passou muito tempo aqui então, morando aqui? O suficiente. Já é bastante. Quase cidadão honorário. Pastor, a gente tem gostado muito das histórias que o senhor tem trazido, são reflexões que a gente leva mesmo como evangelho, como vivência, enfim. E hoje nós também temos uma outra história da Mongólia, mas que é uma realidade que não é só da Mongólia. E aí eu queria que o senhor compartilhasse, porque tem a ver com o que nós mais conhecemos, que são as regras. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, então, essa experiência. A gente precisa lembrar que nem todos os lugares do mundo a pregação do Evangelho ela é bem recebida. Isso é preciso ter em mente. E o mandamento de Deus é irmos a todos os lugares. Onde há condição de envio tranquilo de missionários, a gente envia tranquilamente. Quando eu digo tranquilamente, seguindo todas as leis, todas as regras e protocolos. Mas eu preciso dizer para você que está aqui e está em casa, ouvindo, assistindo a gente, que em alguns contextos ao redor do mundo, nós precisamos quebrar regras de Estado para podermos pregar o Evangelho. Isso significa, às vezes, enviar missionários com um visto diferente daquilo, do propósito da qual ele vai fazer, por exemplo, no país. Eu não vou ficar dando muitos detalhes, pela natureza
do trabalho que a gente faz, mas é preciso ter isso em mente. Então, eu brinquei com você, quando você falou, qual vai ser o tema, pastor, né, para esse momento nosso aqui? Eu falei assim, quebrando regras. Oh, meu Deus! Então, com isso em mente, agora vamos pensar em Mongólia, ok? Mongólia é um país que tem liberdade religiosa, porém, o governo tem outras formas de cercear essa liberdade. Ou seja, existem outras regras do governo da Mongólia que limitam a atuação religiosa naquele país. Você pode se declarar cristão lá? Pode. Pode abrir uma igreja? Pode, por exemplo. Instituir um CNPJ de uma empresa, de uma igreja, desculpa. Você pode. Mas, e aí começam os mas. Dentro desses mas, uma vez o governo da Mongólia chegou na instituição nossa lá e deportou todo mundo sem aviso, sem nada, simplesmente cumprindo uma determinação interna. Então, mesmo vocês estando ali dentro do que eles autorizam. Exato. Ok. Então é preciso entender que essa é uma relação difícil muitas vezes difícil, mas a gente vai se tolerando em muito tempo, durante muito tempo, ok? Além disso, é preciso também lembrar que o contexto da Mongólia é de um governo que, mesmo depois da saída dos russos, continua sendo comunista. Então isso dificulta ainda mais a questão da pregação do evangelho naquele país. Dentre as regras da Mongólia, você não pode pregar o evangelho para menores de 18 anos. Por quê? Porque o governo quer ter a certeza que aquele jovem passou pelas escolas e universidades do país, onde ele aprendeu o que ele tinha que aprender sobre o que o governo acha que ele tem que aprender. E aí, depois disso, o governo, de certa maneira, está mais tranquilo nesse sentido. Mas ele quer ter a proeminência disso entre os 4 e os 18 anos. Entendi. Como um Estado. Ele entende que é o período, de fato, da formação do indivíduo, né? Da capacidade dele de, enfim, de caráter, psique e muita coisa, né? Porque eu estou citando essa regra, porque a gente passou por uma experiência como essa, de uma jovem que era menor de idade, que me procura no Facebook para ter estudos bíblicos. Primeiro pensamento, ela está me enganando, isso aqui é um perfil fake, certo? Sim. E qual foi a estratégia usada ali? Eu percebi que o inglês dela era muito limitado, era tipo, nós, vai, me, quer, comida, entendeu? Então eu ofereci para ela um estudo bíblico, aulas de inglês. Eu não estava no país para fazer isso, mas ali eu ofereci para ela se ela queria aulas de inglês, e as aulas de inglês iam acontecer lá dentro de casa, da minha casa, e ela aceitou, e ela topou. Quando eu fiquei seguro de que era uma pessoa de verdade, realmente interessada na pregação do Evangelho, nós combinamos assim que as aulas de inglês começariam e que o livro que usaríamos era um livro de capa preta, sim, né? Então eu entreguei o livro de capa preta para ela e falei assim, olha, vamos abrir na lição número 1, que está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, e vamos começar a estudar inglês a partir agora de Gênesis capítulo 1. E assim foi, durante muitas semanas. A pandemia me força a ficar no Brasil, mas eu continuo dando estudos bíblicos para ela à distância, de modo remoto. Até o momento, e é isso que eu quero fechar aqui, em que ela vira para mim um dos estudos bíblicos, e nós estávamos estudando São João 8, conhecereis a verdade vos libertará. E ela começa a contar para mim do medo que ela sempre teve dos deuses budistas, e como que depois de ter encontrado a Cristo, como ela não tinha mais medo. E eu tenho esse vídeo, mas ele é guardado às 7 chaves, para ser mostrado em contextos muito específicos. Mas eu queria compartilhar isso com vocês e com você, Simon, para que a gente consiga entender um pouquinho mais dos desafios que estão por detrás da missão, sabe? Eu fiquei um pouco curioso. Qual que é a sentença, por exemplo, se eles descobrem que uma pessoa está estudando a Bíblia com alguém que é menor de idade? A Mongólia eu estou falando com uma certa tranquilidade, porque
ela não faz... Ela está num grupo mediano, digamos assim, de países que cerceam a liberdade religiosa. Ela não está naquele grupo de países que perseguem e matam, ok? Então, a Mongólia seria uma advertência, levar a representação policial mais próxima. Entendi. E numa situação mais extrema, por favor, deixe o nosso país. Entendi. Pastor, eu queria só fechar com uma pergunta. Eu lhe fiz nos bastidores, e eu queria lhe fazer também na live, a gente encerra nosso bate-papo. A gente tem vários institutos de missão, projetos missionários dentro da Igreja Adventista. Eu queria saber qual que é o diferencial da FM em relação a esses outros projetos, né? Qual que é a tônica da FM? Excelente pergunta, é a pergunta que muita gente faz, a confusão que muita gente faz também. Primeiro, para deixar claro, na Igreja Adventista não existe competição, primeira coisa. Então, os ministérios, eles são complementares. Ok? Agora, se eu pudesse sugerir uma forma de complementaridade na perspectiva missionária, eu diria mais ou menos assim: a FM é especializada em povos não alcançados. Isso significa fazer o trabalho pioneiro no campo missionário. É chegar quando não tem ninguém, quebrar capoeira, jogar no chão, entendeu? É isso que os missionários da FM fazem. Depois disso, é necessário um trabalho que continue. Precisa de gente agora para vir carregar madeira, limpar o solo, começar a construir as instituições, começar a treinar as pessoas localmente, etc. E aí nós temos esses outros ministérios que eles vêm junto, na cauda, eu diria assim, do trabalho que a FM faz. Aí você tem vários, o oficial da Igreja Adventista, o Serviço Voluntariado Adventista, o SVA, famoso SVA, o Ano em Missão, e aí você tem uma série de iniciativas que são muito bem-vindas no campo missionário. Legal, muito bacana mesmo. E é isso, gente, quando a gente se permite estar no centro da vontade de Deus, né? Ele nos leva para onde o Espírito tem que nos guiar, para que nós falemos, para que nós preguemos, para que a gente viva, né, essa missão e fale daquilo que Deus nos comissionou, nos convidou a falar e a pregar. E nós vamos cantar sobre isso agora, sobre estarmos no centro da vontade de Deus, cumprindo o querer dele e assim transformando vidas. Agora nós vamos louvar sobre a vontade de Deus para cada um de nós. Norte ou sul, longe onde eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar.
seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus à minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus à minha frente está. Amém? Sonda-me, Senhor, porque só Tu conheces o meu interior e sabe exatamente naquilo que eu preciso mudar, melhorar, para ser um instrumento em Suas mãos e propagar a mensagem de salvação. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da
usa-me, Senhor. Como hoje sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite para você que chegou aqui. Boa noite para quem também está em casa. Hoje, e também boa noite para você que está de muito longe assistindo a nossa programação. Eu estava ali atrás dando uma olhadinha na live, vendo alguns comentários. Tem gente de Pernambuco assistindo a gente de muito longe. A todos vocês o nosso boa noite, sejam bem-vindos. Que de uma maneira muito especial o Espírito Santo de Deus fale na sua mente e no seu coração hoje. Antes de irmos para o texto de Lucas novamente, eu quero esclarecer alguns pontos ou dar algumas informações a respeito do trabalho que a FM faz. Eu tenho feito isso um pouquinho antes de cada sermão durante essa semana. Hoje eu quero falar sobre projetos e como a gente escolhe os projetos. A seara é grande, disse o Senhor. Então, como é que a gente escolhe os projetos e como a gente escolhe os missionários que vão para esses projetos? É feito um trabalho bem minucioso na escolha de cada um dos projetos. A gente vai olhar primeiro para os aspectos demográficos, ver quantas pessoas nós estamos falando. Nós vamos olhar para as dificuldades ou barreiras culturais. Nós estamos falando, por exemplo, aqui é uma região urbana. É uma região mista, ou seja, existe uma pequena urbanização, mas ainda a zona rural é bem grande. Ou nós estamos falando de tribos, por exemplo. A depender de cada uma dessas áreas, esse tipo de trabalho, isso muda completamente a abordagem que vai ser feita. Qual a distância que se está do centro desenvolvido mais próximo? A gente está falando de 2 horas de teco-teco mais meio-dia de canoa? Ou nós estamos falando de algumas horas dirigindo numa estrada talvez não muito boa? Do que a gente está falando? Qual é a origem desse povo? Qual é a língua que esse povo fala? Qual é a religião desse povo? Qual é a história desse povo?
Eu tenho que conversar com quem? Eu tenho que entrevistar pessoas, eu tenho que comprar livros. Quais são as minhas fontes para conhecer a história desse povo? E aí tem um processo muito importante, que é um processo de observação, chamado de etnográfico, onde a gente vai pessoalmente ao lugar, e aí você começa a tomar nota de absolutamente tudo que você está vendo acontecendo, das interações sociais, da forma como as pessoas compram, da forma como as pessoas vendem, como elas se vestem, absolutamente tudo, como elas tomam banho, quem é que prepara a comida, quem é que não prepara a comida. Todos esses aspectos são observados durante essa fase. E aí, nós vamos tomar nota de tudo isso, e aí existe um critério, né, acadêmico por detrás desse tipo de estudo, e todas essas informações vão ajudar a gente a dizer assim, ok, agora eu conheço minimamente essa região, esse povo, essa tribo, essa língua, para usar aqui a expressão bíblica. Recentemente, eu fui com o meu escritório, na verdade, acho que setembro do ano passado, no mês de setembro do ano passado, eu fui com o meu escritório para 2 semanas de incursão em um novo projeto que a FM está querendo abrir. E o que nós fizemos nessas 2 semanas? Coletamos todo esse material que eu acabei de falar. E de lá para cá nós estamos trabalhando nesse material, gerando informação, e aí com tudo isso na mão, vai se começar a pensar qual é o projeto que nós vamos fazer. Por que qual é o projeto? Porque quando você chega em loco, você percebe que tem muita coisa para ser feita, mas não dá. Então, por exemplo, nesse projeto que eu estou falando para vocês, que nós fomos, haviam 4 possibilidades, distantes quase 400 quilômetros uma da outra. Onde ir? Então nós passamos esse tempo estudando, até definirmos, agora vamos para essa região. Pá, está definido. Ok? Aí agora começam a parte burocrática da abertura de um projeto da FM. Esse projeto vai ser redigido, vai ser criado um cronograma, vai ser criado um orçamento, dinheiro, quanto isso vai custar. Vai se definir, porque no cronograma, qual período, vai ser um projeto de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos. Quantos missionários nós vamos precisar aqui? 2, 4, 10, ou 16, como tem um dos projetos nossos, que tem 16 missionários lá. Agora vamos proceder aos votos nas instâncias da igreja. Então o voto é tomado na associação que cuida daquela geografia ou missão, na união e por fim, na divisão, e em alguns dos projetos nossos, até a nível de conferência geral é necessário um voto. O projeto foi criado. Respirou, né? E agora o missionário. Isso é bem legal. Tem alguém da área de psicologia aqui? Acho que vocês vão gostar. Acho. Porque isso é meio que amor e ódio, assim, sabe? Existe uma ferramenta da área de gestão de recursos humanos muito boa, bem conceituada, e é a ferramenta que inclusive a Vale do Rio Doce usa, chamada PAT, Profile Analysis Tool. E essa ferramenta, ela faz uma descrição, não do caráter, nem tampouco da personalidade, mas das habilidades profissionais que as pessoas têm. E o nível de detalhamento é surpreendente. Surpreendente. Fiz até um merchan aqui, gratuito, né? É surpreendente. Essa é uma ferramenta que custa um valor muito considerável, mas ela foi praticamente doada para a FM. Então, todos os missionários da FMs, eles são submetidos ao PAT, como nós falamos.
E o PET andou uma segunda milha, a equipe do PET com a FM. Eles não apenas deram um mega desconto para a gente, como eles fizeram o mapeamento de todos os projetos da FM, todos eles. E aí, quando o missionário responde ao sistema, ele entra no sistema e responde lá as perguntas, o sistema em 2 segundos devolve para a gente qual projeto aquele missionário adere mais, em porcentagem. E isso dá para mim, o gestor, uma informação preciosíssima, de quem quer usar ao máximo possível alguém que quer ser útil no campo missionário. Então eu olho para isso, e então baseado nas respostas do PET, baseado na experiência missionária que o nosso board tem, a nossa comissão missionária tem, e baseado naquilo que o projeto precisa, nós vamos determinar para cada candidato ao campo missionário da FM 1, 2, 3 projetos. É aquele projeto, seria o ideal, o melhor. E aí, nessa ordem, vocês já entenderam a lógica da coisa. O que acontece? Quando os missionários vão para projetos onde eles aderem melhor, o sentimento de utilidade vai lá nas alturas. E aí a experiência missionária deles é melhor, e a contribuição deles no campo também é melhor, ou seja, eles deixam também mais. Então é assim que funciona. A criação dos projetos e a indicação dos missionários para os projetos. E eu não posso terminar sem dizer para você que nós tentamos fazer tudo com o maior capricho e com o maior cuidado. Eu diria com o maior profissionalismo possível. Mas nada disso adianta se você continuar aí do outro lado, pensando se vai. É por isso que eu quero mais uma vez convidar você a entrar no nosso site, no www.afmbrasil.org, e na aba Vá, preencher a sua pré-inscrição para o processo seletivo do ano que vem, porque ele acontece apenas uma vez por ano. Se você tiver dúvidas, não tem problema, vai lá no nosso Instagram, no @afmbrasil, e manda um direct para a gente lá, que a minha equipe vai entrar em contato com você. E nós temos um diretor de recrutamento, que é o pastor William, que está inclusive agora, nesse momento, na África do Sul, fazendo um treinamento, mas o departamento não para. Então você pode mandar uma mensagem e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Lucas, capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. Ontem nós vimos já Lucas capítulo 10 de uma perspectiva, mas hoje nós vamos ver de outra perspectiva. E eu já te aviso, aperta os cintos, porque nós vamos ver juntos aqui algumas coisas que divergem um pouco das vozes que a gente ouve aqui e acolá. Ontem, para quem porventura não perdeu ontem nós falamos sobre o perfil do missionário. Hoje nós vamos falar do planejamento estratégico missionário de Jesus. Como Jesus pensava a missão da perspectiva estratégica. Vamos para o primeiro verso. E daqui nós vamos tirar alguns bons princípios, já no primeiro verso.
Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele em todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Só de uma leitura rápida do verso 1, nós temos claro que, ao fazer missão, Jesus não faz de qualquer jeito. Jesus está planejando as suas ações. Você não vai encontrar, na verdade, nos evangelhos, Jesus agindo de qualquer maneira, assim, meio estabanada, para cumprir requisito do departamento XYZ, só porque tem que fazer para ganhar a insígnia tal. Não. Tem um planejamento que antecede a ação. E é muito importante falar de planejamento no contexto de igreja. Por quê? Nós temos dois extremos: daqueles que planejam e nunca executam, que também estão errados. E o outro extremo, daqueles que não planejam, ou planejam muito pouco, e já querem partir de maneira afobada para a execução. Primeiro ponto, a primeira lição de Cristo, que nós devemos aprender, é que ao irmos fazer qualquer tipo de missão, é fundamental planejar. A segunda coisa que chama atenção ainda no verso 1 é que Jesus está falando 2 a 2. Duas dimensões do 2 a 2. Primeira delas é que esse trabalho não deve ser feito como? Sozinho. Percebam isso. Quando nós estamos falando do contexto de missão, não existe protagonismo. Eu já falei isso aqui, acho que no domingo. Essa é uma tentação para o remanescente, para a gente. Querer o protagonismo das ações. Nós não verbalizamos, mas muitas vezes é para dizer lá na frente que o seu jeito deu certo, esquecendo de que é o Espírito de Deus que deve usar a igreja, e não você usar o Espírito. A ideia de trabalhar com um do lado, a ideia de trabalhar em parceria, é porque não deve haver protagonismo de um sobre o outro. Estão juntos, em equiparação. Claro que também há a dimensão de que quando um estiver precisando de ajuda, o outro pode ajudar, tá, ok? Também tem essa dimensão, mas ela não é o principal ponto aqui para Cristo, porque Cristo está falando de planejamento. Então, quando eu penso como um planejador, e quando eu envio dois, eu quero que esses dois discutam eventualmente sobre como agir. Eu bato nessa porta dessa casa ou você bate? Não, bate você nessa, eu bato na próxima. Que seja algo parecido. Amigo, o apelo que você acabou de fazer naquela casa ali não funcionou muito bem. Eu acho que ficou faltando colocar esse texto bíblico. Olha, ficou meio forçado esse apelo aqui agora, hein? O candidato não estava nem maduro, você já entrou com Marcos 16, já não, calma. O cara nem quer ir para o céu, você já quer levar ele para o batismo. A ideia de ter alguém do seu lado é para que o protagonismo se divida, para que o trabalho seja cooperativo.
Nesse sentido, nós temos um desafio tremendo no campo missionário. Tremendo. Porque vez ou outra, aparecem assim alguns que querem inventar a roda novamente da missão. E que eles querem fazer tudo sozinho e do jeito deles. Individualistas. Esses têm dificuldade grande em trabalhar em parceria com a igreja. E às vezes até parece que são de outra denominação, inclusive. Mas existe uma outra dimensão que eu gostaria de ler para vocês aqui, que Ellen White escreve. É um texto grande, eu só quero tentar aqui achar, para quem sabe ganhar um certo tempo aqui. Eu vou ler o texto todo. Está no livro Manuscript Release, de 1901, na página 130. Cristo tinha a missão de educar os seus obreiros. A missão de Cristo, do trono do céu, era trabalhar, sofrer, morrer pelo mundo, para que o mundo fosse salvo. Ele enviou os 12 com a sua comissão, de 2 em 2, e então enviou os 70, para ir adiante dele, para onde ele mesmo iria. Eles deveriam proclamar o reino de Deus através da Judéia, e ele os ensinou que a piedade deveria ser difusa. Cristo abole a distinção entre, no contexto da missão, justos e ímpios, naquilo que se diz respeito aos que precisam de luz e verdade. E eles, os seus obreiros, devem considerar o mundo como o seu campo. Nenhum membro da igreja deve ser uma facção. E ela termina. Eu demorei um pouco porque eu pensei em ler a última frase dela apenas, mas eu achei importante ter o contexto do que ela está colocando. Ao fazer um comentário do envio dos 70 em 2 em 2, ela chama a atenção do porquê Jesus está fazendo isso. Além das razões que a gente já conversou, a preocupação de Cristo era que os discípulos não se tornassem facções. Gente que tem uma agenda própria, sabe? Gente que defende uma política pervertida, que tenta impor essa política pervertida ao movimento missionário da Igreja de Deus. Facção pode parecer um nome pesado, mas a gente talvez possa aliviar um pouco para as nossas famosas panelinhas. É só aquele grupo que eu trabalho. Se não for com esse grupo, eu não trabalho. Eu poderia dar mais exemplos, minha mente aqui está pipocando exemplos aqui, mas eu acho que vocês já entenderam a ideia do negócio. Isso que é partidarismo, viver em facção, conviver em panelinhas, um grupinho para cá, outro grupinho para lá, e no final das contas, quem é que sai para pregar? Outra coisa que me chama a atenção naquilo que Jesus diz, ainda no verso 1, é que eles iam adiante dele. Como assim? Adiante dele.
houve um planejamento, vamos fazer isso, mas antes do planejamento existe a necessidade de um pré-trabalho. Mas, numa geração que a gente convive agora, tão superficializada, que não quer gastar tanto esforço para alcançar algum objetivo. Bauman diria, nessa sociedade tão liquefeita, Rousseau diria de uma sociedade meio cara de pau mesmo. A gente quer fazer as coisas meio que empurrando com a barriga, sem empenho. Será que não é à toa que Jesus ontem pediu por quem? Por trabalhadores. Gente que não quer deixar o sangue e nem tampouco o suor, não é bem-vindo na seara, entenda isso. Ele não espera menos do que tudo. Não à toa Ellen White, ao comentar esse texto, ela começa dizendo, porque Ele entregou tudo, Ele chamou. Então se você vai, vá no mesmo espírito. Antes de chegar nas cidades, Jesus enviou os 70 para dar uma arrumada no negócio. Para fazer aquilo que eu descrevi para vocês no início do sermão, fazer o trabalho de campo, né? Etnográfico, estudo demográfico, religiográfico, orçamento, cronograma. Eu espero que na Igreja Central de Vitória isso não aconteça. Eu espero que não. Eu espero que aqui tenha cronograma, orçamento do trabalho, e que as pessoas respeitem essas coisas. Outra coisa que ainda me chama a atenção, ainda no verso 1, é que eram lugares, agora, então ele manda antes, mas agora que ele estava prestes a ir. Aqui tem uma sabedoria, que ela é fina, bem fina, que é a sabedoria de que não é para ir em qualquer lugar. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Não é para ir em qualquer lugar. Mas segura essa informação. Daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Porque talvez já esteja pensando, mas não é para pregar para todo mundo? Mas Jesus seleciona alguns lugares específicos e manda. E tem uma sabedoria, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Perceba o modo organizado com que Cristo trabalha até aqui, estruturado. Percebam também que o oposto disso é falar de uma desorganização, correto? Às vezes a gente faz campanhas missionárias e dá muito certo, e quando a gente olha é porque o Espírito atuou, Ele sempre atua, mas a gente fez tudo para atrapalhar o negócio. Fez tudo para dar errado. Aí o Espírito olha assim, meu Deus, vou ali aqui, vou abençoar aqui para a coisa fluir, porque eles estão tentando fazer, ok. Mas quando a coisa é feita de maneira desorganizada, nós podemos criar situações difíceis. Agora falando do contexto do campo missionário transcultural, quando nós temos projetos muito bem intencionados,
Vou repetir. Muito bem intencionados, mas que eles não seguem esses princípios de Cristo, eu vou dizer para vocês o que acontece. Essas iniciativas independentes da igreja, elas vão sofrer de um problema chamado descontinuidade. Sabe o que é descontinuidade? Uma hora o projeto cresce. E a pergunta é: como é que você vai dar conta disso? Os desafios do projeto começam a ficar maiores. E a gente, infelizmente, vê muito projeto lindo, muita iniciativa linda, sucumbindo ao individualismo. E quando o missionário sucumbe ao individualismo e alimenta a ideia de que ele pode fazer melhor e mais, é mais dia ou menos dia, e as coisas tendem a ter descontinuidade. Esse é um dos maiores desafios do campo missionário. Projetos que continuem, que avancem. Esse é o maior desafio, por exemplo, de doadores. Doadores estão cansados de apoiar projetos que começam e param. Não resistem ao tempo. Olha Jesus dando aqui a receita do bolo para as missões acontecerem de maneira correta. No verso 2, no verso 1 nós falamos só de pré-trabalho, viu? No verso 2 nós temos a dimensão do trabalho. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O trabalho é grandioso demais, mas Cristo diz que nós temos que pedir para o Espírito, para Ele trazer os trabalhadores. Aqui existe também mais uma sabedoria que é muito importante, que é: uma vez que a seara é grandiosa, se eu tentar fazer tudo de uma vez, eu vou conseguir fazer o que no final das contas? Nada. É preciso, até que o Espírito mude esse cenário, é preciso gastar energia no lugar certo. É preciso gastar energia nos lugares certos. No verso 3, nós vamos ver a natureza do trabalho. Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Esse trabalho, ele é espiritual. É necessário haver planejamento, estratégia, tudo isso que a gente está falando aqui, sim. Mas o que nós não podemos perder de vista é que esse trabalho, a natureza do trabalho que fazemos é espiritual. No verso 5 em diante, nós temos mais alguns princípios importantes que a gente precisa passar hoje. Nós vamos do verso 5 ao 7, depois do verso 8 a 12, depois a gente volta de novo no verso 8 a 12, obviamente não vai ler, mas aqui nós vamos encontrar dois princípios importantes nessa seção de versos. Vamos começar pelo verso 5 até o verso 7. Quando entrarem numa casa, digam primeiro para esta casa: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele.
senão ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Acho que vocês lembram, né, ontem quando eu falei disso, aqui o pessoal gostou. Não mudar de casa em casa era terminar aquilo que começa. É isso que Jesus quis dizer aqui. Existe um discurso importante que o missionário tem que ter. No verso 5, Jesus fala que quando vocês entrarem em uma casa, ofereçam o quê? Paz. Paz, na mentalidade hebraica, é o shalom, e é algo muito profundo, e nós não vamos ter tempo aqui hoje para poder aprofundar nisso, mas o shalom bíblico é o nível, para facilitar, é o nível da reconciliação. É isso que é ter plena paz, em última esfera. É poder voltar a ter um relacionamento com o seu Criador. Isso devolve a paz perdida no Éden ao ser humano. Então esse é o discurso inicial. Quando você entrar numa casa, você vai primeiro oferecer o quê? A paz. E o que era oferecer a paz? É pregar para aquela pessoa o que ela precisa para se reconciliar com Deus. É oferecer a paz. E aí você pode ficar, aí você pode comer, aí você pode beber. A condição para a pregação do Evangelho está boa. Você encontrou um coração disposto a ouvir. Mas Jesus vai fazer agora uma diferença no seu discurso. Olha, primeiro ele falou de uma casa, agora olha no verso 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Agora os defensores da justificação pela soja rasgam as vestes, né? Rasgam as vestes. É aquele mesmo povo que mandou ontem para mim aquela monte de mensagem de eu ter participado do churrasco mongol. Eu não podia ter comido o churrasco mongol, né? Mas ainda bem que a salvação ainda é pela fé, não pela soja. Verso 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Vou ler de novo. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam tudo que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de quem? De vocês. Quando eu estou na casa, eu ofereço a paz. Quando eu estou na cidade, o que eu vou fazer? Se for bem recebido, eu anuncio o quê? O reino de Deus. Perceberam aí? Então, quando eu estou no contexto de uma casa, eu vou à paz, reconciliação, direto ao ponto. Filho, salvação chegou na sua casa hoje. Acorda. Quando eu estou na cidade, eu interajo, boa praça, entendeu? Como lá o que eles ofereceram. Como é que é, pastor? Vou pro date, né? Vou pro date. E aí eu faço o quê? Anuncio o reino.
um princípio de pregação de Cristo que você não pode esquecer nunca mais na sua vida. Nunca mais na sua vida. No individual, eu encontro a pessoa onde ela está, mas no geral é sempre o ideal divino. Entenderam o movimento? Vou repetir. No individual, o missionário precisa ir aonde a pessoa está. No geral, ou no público, como você, ou do púlpito, prega-se o quê? O ideal do reino de Deus. Cristo fez isso. O reino de Deus é semelhante a um homem. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi jogar a semente. O reino de Deus é sempre em público pregando o ideal do reino de Deus. O sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Você já conheceu um limpo de coração? Havia algum limpo de coração ouvindo Jesus naquele dia? O que Jesus está fazendo? Ele está pregando o quê? O ideal, a meta, o reino. Agora no individual, Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, da água e do Espírito. Mulher samaritana, vai chegar o tempo que não vai ser nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Quando é que nós erramos como igreja? Quando a gente inverte essas duas coisas. E se atreve a vir para o púlpito a pregar uma coisa que não é o ideal divino. Está preocupado com o indivíduo? Faça o seu trabalho de remanescente. Vá resgatar no pessoal. Daqui, amigos, é o reino. Não rebaixe o reino à sua norma. É por isso que eu falei para vocês ontem que o melhor livro de missiologia que há, na minha opinião, é Lucas. E o capítulo 10 é o fino do ouro. Esse é o discurso do remanescente. Por fim, tem mais um ponto muito importante. Nós precisamos responder por onde começar a pregação. Porque eu vim futucando vocês até agora, né? Dizendo, não gasta energia onde não precisa. E, né? Eu fui aqui futucando vocês para chegar a esse ponto. Por que é para pregar para todo mundo, mas Jesus escolheu algumas poucas cidades? Por onde começar o trabalho, então? Nós começamos o trabalho por quem quer ouvir. Eu vou olhar aqui, Nós começamos o trabalho por quem quer ouvir. É com essas pessoas que nós gastamos energia, dinheiro, esforço, tempo. Com quem quer ouvir primeiro. Paulo tinha a sua própria estratégia. Depois ele reformulou essa estratégia, mas ele começou pelas sinagogas,
Porque era onde ele encontrava pessoas que queriam ouvir ele. Quando elas não quiseram mais ouvir ele, ele fez o quê? Ele foi procurar gente que queria ouvir. Na carta 45 do ano 1900, Ellen White fala assim: deve haver obrigatoriamente paz na casa em que se vai trabalhar. Entenderam? Vou repetir. Ela está comentando o mesmo texto. É necessário haver obrigatoriamente paz na casa em que se vai trabalhar. Ou seja, quando você vai pregar a mensagem de Deus para alguém, é necessário que ali já haja uma condição de abertura. O trabalho não pode ser perdido produzindo resultado algum. Os obreiros devem usar seu julgamento e discernimento, que é dado pelo Espírito Santo de Deus, se eles devem trabalhar por essa casa e seus membros, e não desperdiçar sua preciosa força e tempo. Eles não devem gratificar, no sentido de dar as boas novas da salvação ali, a todas as casas que entrarem. Rasgam as vestes de vocês agora? Carta 45 de 1900. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a gente começa por quem quer ouvir. A gente vai curar os doentes que querem ouvir. Não são todos. Não foi isso que Cristo fez? Quantas pessoas estavam naquele poço? Naquele tanque, desculpa. Quantas pessoas? Quantos doentes estavam ali aguardando cura naquele tanque? Por que apenas um paralítico? E aí, quantos endemoniados haviam em Israel nos dias de Jesus? Quantos foram curados? Isso é maldade? Não, é começar por quem quer ouvir. E, à medida que avançamos com os que querem ouvir, chegará o momento oportuno, e o Espírito guia a sua igreja para isso, em que a gente começa a trabalhar por quem não quer ouvir. Eu tenho um pensamento, e por isso digo eu, não o Senhor. Do ponto de vista do remanescente, o remanescente trabalha apenas nesse nível, de pregar para quem quer ouvir. E então, aqueles que vão se agregando, complementam o trabalho. Pensamento meu, digo eu, não o Senhor. Apenas uma impressão. Essa obra vai chegar aos 4 cantos desse planeta. Todo ouvido ouvirá a respeito do reino de Deus. Toda criatura vai saber disso, toda. Porque o Espírito Santo de Deus se moverá de maneira tremenda através de sua igreja. Da igreja visível, que a gente está vendo, e também da igreja invisível, que é aquela que a gente não está vendo. Que são as ovelhas que Jesus tem, que estão em outros apriscos. Essa obra, ela vai concluir. Mas neste momento, porque estou aqui falando para o remanescente, para a igreja de Deus, eu preciso dizer para vocês com carinho, de quem quer ver essa igreja prosperar. Precisamos reajustar o foco. Precisamos realinhar a rota. Precisamos viver cada dia mais
do estudo da palavra de Deus e menos, bem menos, dos perfis de Instagram, canais de YouTube e companhia limitada. Eu espero em Deus que você, junto comigo, a gente cumpra a missão que Deus deu para essa igreja. Cumpra trabalhando com organização, tendo a dimensão de que esse trabalho é espiritual. Que a gente cumpra essa missão com a dimensão de que o trabalho é muito grande, então a gente precisa saber onde gastar tempo e energia. Que a gente entenda, de uma vez por todas, que no particular, a gente alcança o pecador onde ele está. Mas no geral, é a anunciação do reino. É o ideal divino. E que a gente entenda, que o nosso trabalho começa com quem quer ouvir. E quem não quer ouvir, no momento certo, de acordo com a guia do Espírito e do jeito que o Espírito determina que aconteça, a mensagem chega para eles. Mas, para quem quer ouvir, ou para quem não quer ouvir, e você vai ver isso aí no verso 11. Depois de uma cidade rejeitar a pregação, Jesus diz, verso 10, mas quando entrarem numa cidade e não forem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos como vocês, e fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Amém. Que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição. Tome para si, não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali.
Jesus está dentro de você. Coisas do amor acontecerão e você será o canal que passará muitas bênçãos para tocar ao outro. Então a missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixa Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Essa é a missão. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que desceu, morreu na cruz e nos salvou a todos. E como resposta a esse amor, que um dia nos alcançou, o Senhor nos confiou a responsabilidade de levar a Tua salvação a todas as nações, tribos, línguas e povos. Às vezes a gente se sente cansado, Pai, com o foco desviado, e nada disso pega o Senhor desprevenido, porque o Senhor sabe exatamente quem somos, o que fazemos, mas amamos a Ti, amamos a Tua igreja, amamos as pessoas que precisam receber o Teu Evangelho. O que a gente precisa para conectar todos esses pontos, Senhor, é a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na Tua igreja. É por isso que até esse dia chegar, nós vamos orar como igreja, pelo derramamento do Teu poder sobre nós. Derrama, Pai, o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada membro da Tua igreja, para que juntos possamos cumprir essa missão tão especial de anunciar o reino de Deus nessa terra. Nos abençoe nessa noite, que a gente possa descansar, e nos traga amanhã, Pai, que já será sábado, e amanhã vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Estenda também, Paizinho bondoso, a Tua bênção aos nossos amigos que estão nos assistindo agora à distância, que eles também recebam o poder do Espírito Santo de Deus na vida deles. Nos dedicamos a Ti nesta hora, através dessa oração, em nome de Jesus o fazemos. Amém, Pai.
E assim nós finalizamos mais essa noite. Gostou da mensagem? Aproveita para deixar o seu like, aproveita para compartilhar este vídeo e também se inscrever no nosso canal, porque conteúdos bons como esse você encontra aqui no nosso canal da Igreja Adventista Central de Vitória. Que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã. Até mais. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Sou estrangeiro e estou